Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma alegria para mim estar pregando na igreja que eu considero como mãe da nossa. A nossa igreja tem 41 anos, a Igreja Presbiteriana Castelo Forte, de existência, mas eu estou lá há 12 anos. Quando eu assumi a igreja tinha 5 membros. O processo de revitalização foi doloroso. Eu olhava para o lado e não tinha quem fosse por mim. Eu não tenho uma herança de pastores na família, apesar de ter nascido em berço presbiteriano. Então, consideramos essa igreja aqui mãe, a igreja hoje já revitalizada pela graça do Senhor, na pessoa do reverendo Paulo Brasil. Eu sei que nada vai tirar a glória do Senhor nesse dia, mas eu atribuo, a igreja, o conselho atribui instrumento na mão do Senhor, reverendo Paulo Brasil, a revitalização da nossa igreja. Eu costumo brincar dizendo que a Castelo Forte eu sou apenas o auxiliar, o pastor mesmo efetivo é o pastor Paulo Brasil. Então, foi meu professor no mestrado, tem sido meu professor na pós-graduação, e, enfim, até o dia de hoje tem abençoado a nossa igreja. Falo isso, como já disse, é para a glória do Senhor, mas para que ele possa ser assistido por vocês, como já tem sido precioso, e que seja assim por demais cada vez, tá? Que Deus os abençoe. Queridos, eu queria pedir que vocês abrissem as suas Bíblias, já desejosos de ouvirem a pregação da palavra, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 8 ao versículo 15. Romanos capítulo 1, me perdoem. Romanos 1, do versículo 8 ao 15, diz assim a preciosa palavra do Senhor. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, nos reunimos aqui, Pai, para adorar o Teu santo nome, no Teu santo dia. Tudo aqui, Pai, de respeito ao Senhor. Absolutamente não a nós, Pai, mas a Teu nome seja dada toda a glória. Em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos apenas, Pai, porque temos sobre nós, porque trazemos em nossas mãos o sangue do Cordeiro, porque está aspergido sobre nós. Podemos estar em Tua presença, Pai, e sermos aceitos, trazer satisfação ao Senhor, Pai, por causa do sangue do Cordeiro, que está sobre nossas vidas. Ó Deus, ainda suplicando a Ti, Pai, pela Tua palavra que seja pregada aos nossos corações, que seja aplicada, Pai, que não seja apenas um acúmulo de curiosidades ou que possa vir a fartar o nosso intelecto, Pai, mas que Tua palavra transforme completamente as nossas vidas. Ó Deus, suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, que Tu emudeças todas as vozes, Pai, as vozes dos outros interesses, que até mesmo são pertinentes para outros dias da semana, ou até mesmo para logo depois do culto, Pai, mas que o Senhor emudeça essas vozes, para que ouçamos somente o Senhor.
com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, nós te adoramos. Pedimos, Pai, que o Senhor emudeça as vozes que também vêm a relativizar tudo aquilo que nós ouvimos. Que ouçamos a Tua voz, Pai. Que o Senhor limpe todo o nosso coração, o mais obscuro, Pai, dos recônditos dos nossos corações. O Senhor possa expulsar, Pai, tudo que for orgulho, tudo que for soberba, Pai, que possa vir impedir a Tua palavra de ser pregada aos nossos corações. Então, em nome de Cristo Jesus, Pai, concede-nos mais uma vez a ouvirmos a Tua voz. Amém. Queridos, tem uma ilustração que eu já contei em alguns sermões e sempre quando vai falar sobre esse assunto, não traz desgosto para mim repeti-la. A história do grande imperador Alexandre. Ele, em determinado momento de sua vida, em que ele, sempre que avançava, né, sobre reinos e reinos, avassaladoramente ele conquistava e tinha bom êxito. Em determinado momento, em uma de suas batalhas, não foi tão fácil assim. O que causou preocupação ao grande imperador Alexandre. E no momento em que ele estava no seu trono, bastante preocupado com a resistência daquele exército inimigo ali, que já estava, de fato, assustando, eis que a porta do palácio, então do seu trono ali, se abrem, e os guardas trazem um jovem e jogam assim aos seus pés. Ele, sem entender porque abruptamente abriram as portas e jogaram aquele jovem ali. Então, eis que disseram, esse jovem, ele é um desertor. Ele acovardou. Quando viu com toda a força o exército do inimigo avançando contra nós, ele bateu em retirada. A perplexidade tomou conta de Alexandre o Grande ali. Então ele dirigiu a palavra àquele jovem perguntando, antes de qualquer coisa, como é o teu nome, jovem? Aquele jovem, como que não pudesse responder de tanto medo na frente daquele grande imperador. Então ele responde, o meu nome é Alexandre. Então, possuído de perplexidade maior ainda, o imperador levanta-se do seu trono sem acreditar no que ouvia e com voz mais alta pergunta novamente, qual é o seu nome, jovem? No que ele, trêmulo, ele responde de cabeça baixa, sem conseguir olhar para o imperador, o meu nome é Alexandre. Uma terceira vez, o imperador vai até mais próximo a ele agora, saindo de junto do seu trono. Jovem, olhe nos meus olhos. Os olhos do imperador como se estivesse flamejando de ira junto com perplexidade. Ele pergunta uma terceira vez, diga-me o seu nome, jovem, olhe para mim e diga o seu nome. Meu nome é Alexandre, Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, e nós entendemos a preciosidade que é essa carta aos Romanos. O apóstolo Paulo não foi o fundador, né, dessa carta, não, dessa igreja em Roma. Não se sabe, né, tantos estudiosos, tantos comentaristas ficam tentando entender quem foi o fundador dessa igreja, que recebe inclusive elogio logo no começo dessa carta paulina. Acredita-se que Romanos deu-se início à igreja ali, naquela dispersão que houve lá, descrita em Atos capítulo 2, quando desceu sobre os crentes ali o Espírito Santo de Deus. E aí deu poder para que eles pudessem ir até os confins da terra. Muitos acreditam que quando chegassem em Roma, naquela época, a capital do mundo, chegou aos confins da terra. Era assim que muitos acreditavam. Então, a alegria de Paulo, dos outros apóstolos, de saber que a palavra do Senhor chegou à capital do mundo, saberia que ali ela ia, sim, atingir todos os lugares. A importância de Romanos, inclusive na boca dos comentaristas, de saber que na teologia da aliança, então agora no Novo Testamento, esse descortinar, esse acender a luz, né, que é o Novo Testamento, trazer às claras a aliança do Senhor conosco, o Evangelho, a grande notícia, de maneira tão clara, o apóstolo Paulo então faz ecoar com muita propriedade as principais doutrinas em Romanos. Acredita-se que se alguém, um ímpio,
tiver apenas Romanos, e ele lê Romanos, ele ouvir a pregação do Evangelho ali, apenas em Romanos, ele consegue chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tamanha é a sua riqueza dessa carta. O apóstolo Paulo, queridos, depois de um elogio, né, que ele vai dar em sua saudação bem breve, no versículo 8 que nós lemos, ele vai dizer, eu queria que vocês percebessem, ele diz, primeiramente, eu dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Veja, antes de mais nada, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu queria dizer primeiramente que eu dou graças a Deus. O apóstolo Paulo não está usando aqui uma gíria, que muitas vezes a gente fala da boca para fora, graças a Deus, eu dou graças a Deus. O apóstolo Paulo sabe da sinceridade do coração daqueles crentes, ou seja, são crentes genuínos. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, eu dou graças a Deus, antes de dizer qualquer coisa, pela vida de vocês. E ele usa aqui uma hipérbole. Ele diz, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ele usa essa hipérbole para dizer assim, olha, aonde chegou o Evangelho, aonde se escuta falar da boa notícia, das boas novas, aonde se escuta falar de Cristo, ouve-se da fé de vocês. Imagina, toda carta que ele escreve, todos os lugares que ele está andando, se vai falar de crente, a igreja de Roma, ela é uma referência. Então nós entendemos por que o apóstolo Paulo está dando graças a Deus. Uma igreja que é referência na fé genuína em Cristo Jesus. Ele não tem outra coisa a fazer, dizer, olha, primeiramente, eu quero dar graças a Deus por vocês. Porque quando se vai falar sobre fé genuína, ali tem uma igreja. Eles falam de vocês. Quando fala de um povo que vive a fé evangélica, um povo que cultua Deus conforme a sua palavra, custe o que custar, vivendo por modo digno do Evangelho, vivendo por modo digno de Cristo, por modo digno de Deus, essas expressões usadas, ou seja, acima da cultura, acima dos costumes, ele quer dizer, acima das perseguições que eu sei que vocês sofrem em Roma, vocês vivem esse Evangelho de maneira genuína. Por isso eu tenho motivo de dar graças a Deus por vocês. Veja, ouvi o apóstolo Paulo dizer isso como pastor. Eu, como pastor, à frente de uma igreja, eu dizer assim, olha, um pastor, ele ter essa naturalidade de dizer isso. É como se estivesse transbordando, e o que ele tem a dizer da sua igreja é dar graças a Deus pela fé de vocês. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo, olha, eu estou dando graças a Deus porque vocês promovem tais e tais eventos. Onde eu vou falar de evento tal, de programações de igreja, de superatividades de igrejas, eu estou escutando falar de vocês. O apóstolo Paulo diz, no tocante ao Evangelho, no que diz respeito ao Evangelho, eu dou graças a Deus, porque eu tenho escutado falar da fé de vocês. Então ele diz, no versículo 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Esse versículo 9 aqui, no original, ele dá a ideia de um juramento. Veja, o apóstolo Paulo usa uma coisa tão séria assim para dizer, eu quero que vocês entendam que o Deus que eu sirvo em meu espírito, ou seja, eu não sou um robozinho programado. Veja, eu não estou indo com a multidão. Isso não é um ofício temporário, isso não é uma emoção perecível no meu coração. Eu sirvo a Deus racionalmente, eu sei o que eu estou fazendo. Veja, eu incessantemente, já disse como um juramento, eu faço menção de vocês em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo lembra da igreja em todas as suas orações. Irmãos, veja, o apóstolo Paulo, será que não tinha outra ocupação? Será que ele não tinha outra dor de cabeça? De tantas igrejas, talvez a gente vá imaginar na incredulidade que a oração que ele fez foi, Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado pela igreja presbiteriana da aliança, em nome de Jesus, amém. E aí eu digo, em todas as minhas orações, eu lembro da igreja. Será, irmãos, que é dessa maneira superficial que o apóstolo Paulo tem feito?
A gente sabe que com dores de parto ele suplica ao Senhor pela sua igreja. Então ele diz, olha, como que um juramento, eu quero que vocês entendam como vocês são amados, como vocês estão no meu coração, como eu me preocupo com vocês. Eu quero que vocês entendam o meu ofício. Veja, eu fui separado por Deus para pastorear vocês, para pregar o evangelho, ainda que ele não fosse o pastor ali, né? Mas a responsabilidade que Deus deu a ele, a igreja de Roma. O seu interesse de ir está entre ele. Veja, não tinha outra ocupação, não tinha outro caminho. Ele diz, eu só queria que Deus me desse uma oportunidade para estar entre vocês. Da preocupação, eu quero mostrar como vocês estão no meu coração. Eu vivo igreja, nós vivemos em função de vocês. Foi para isso que nós fomos chamados. Então ele segue dizendo, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Veja, eu, no meu coração, ele quer dizer assim, não é a minha vontade que prevalece. Veja, Deus me designou para isso, mas é a vontade dele que prevalece. Eu tenho um gosto, eu tenho um plano, a igreja também pensa que deveria ser feito assim o meu ministério. Eu costumo dizer que a igreja muitas vezes parece uma torcida com milhares e milhares de treinadores, e cada um sabe escalar o time da maneira certa. Todo mundo sabe o que a igreja deveria fazer, o que o conselho deveria fazer, o que a junta diaconal, o que o pastor principalmente deveria fazer e o que não deveria fazer. Todo mundo sabe. Se pudesse colocar um dia no lugar do pastor, ele iria transformar a igreja. O apóstolo Paulo quer dizer, olha, no versículo seguinte, então, ele vai dizer, eu não quero que vocês ignorem. Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem, que muitas vezes me propus ter com vocês, mas até hoje eu tenho sido impedido para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Veja, ele fala no versículo 11, repartir algum dom espiritual, e aqui ele receber alguns frutos. O dom aqui espiritual não são os dons funcionais. Ele não está querendo ir visitar a igreja de Roma, porque na igreja de Roma as pessoas estão falando em línguas, porque as pessoas estão caindo no chão, porque as pessoas estão botando a mão na cabeça de outras pessoas e curando. Veja, o apóstolo Paulo ele tem certeza de que se chegar em Roma, na igreja romana, ele vai ser abençoado, porque a igreja ela tem exercitado os seus dons que Deus lhe deu. Veja, a igreja dos romanos, eles não são negligentes. O apóstolo Paulo sabe que cada crente o Senhor dotou com dons. Deus ele não derramou o seu Santo Espírito para que eu pudesse ser negligente, ocioso, omisso, e tantos sinônimos que eu posso dar a isso. Mas veja, ele deu dons para que a igreja pudesse ser edificada. Ele não deu dons para, em exercício, eu possa me destacar, ou que eu possa aparecer, ou para que eu possa me sobressair sobre o restante dos irmãos. Ele me deu dons para que eu possa servir para a edificação da igreja. Muitas vezes parece que os dons têm sido dados para alguns para edificação própria, para uso próprio. Eu tenho um dom e eu uso para me enaltecer, para me sobressair. O apóstolo Paulo sabe que se pisar o pé naquela igreja, vivendo com aqueles irmãos, ele vai ser abençoado, por causa do exercício dos dons ali naqueles irmãos. Imagina a certeza. Daí nós podemos começar a entender o porquê o desejo dele. Será que ele não tinha outra rota, ele não tinha outro rebanho, não tinha outra igreja para ir, não tinha outro destino? Para que esse esforço? Porque ele declara isso, que tem orado por eles e que queria tanto estar com ele, mas eu tenho sido impedido até agora. Irmãos, eu tenho sido impedido. Isso muitas vezes é resposta do apóstolo Paulo a algumas pessoas que já tiveram, talvez, indagado. Por que ele não vem aqui? Por que Paulo, o apóstolo, não nos visita? Eles, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. Talvez ele estivesse batendo aí numa fofoca que estivesse acontecendo na igreja. Veja, negligente, por que não vem por aqui? Não é apóstolo, não foi separado para isso. E como que respondendo àquela igreja, ele está dizendo, olha, eu tenho sido impedido. Ou seja, não tem sido da vontade de Deus. Isso foge do meu controle e do seu. Está nas mãos do Senhor.
Ele diz, olha, eu quero compartilhar alguns frutos com vocês. Eu sei que na fé mútua, na minha e na de vocês, ele vai dizer, a gente se conforte no versículo 12. Reciprocamente, na fé mútua, a gente vai se confortar. Minha e sua. Nós vamos ser confortados, ou também podendo dizer, encorajados. Um apóstolo, alguém poderia dizer, Paulo, sim, ele vai ser confortado, ele fala, em toda a sua humildade. Ele vai ser encorajado. Ou seja, veja, a capacidade que uma igreja tem de empobrecer, eu não sei a palavra, mas, veja, desencorajar, eu vou usar a palavra então do texto, e trazer desconforto ao conselho da igreja, a trazer desconforto ao pastor da igreja. Nessa igreja, se eu for, eu vou ser confortado. Veja, quanta dor de cabeça, e como nordestinamente falando, quanto aperreio. Eu quero ir aí. Espera aí, mas é você que tem que trazer conforto para a gente. A gente está esperando isso de você. E ele diz, de vocês, igreja. Ele está colocando a responsabilidade na igreja. E eu também. Mas eu quero dizer que vocês também são responsáveis no seu trato comigo. Confortem o meu coração. Veja, aqueles irmãos em Roma tinham outras atividades. A variedade que tinha de profissão, as vocações variadas naquela época. O apóstolo Paulo só tinha isso em mente, ainda que ele construiu tendas numa ocasião oportuna, necessária. Vocês têm a obrigação de, quando eu chegar aí, eu ser confortado, eu ser encorajado por vocês. De conseguir algum fruto. É isso que ele vai dizer no versículo 13. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Também entre os gentios. Falando aí da aliança, da graça, se expandiu, alcançou também os gentios. Não tirem ele. Ainda que pudesse dizer que a predominância ali dos irmãos fosse judaica. Eu tenho certeza, sendo membro dessa igreja, eu vou ser confortado, vou ser encorajado. Eu vou ser alimentado por vocês. Nessa igreja, o pastor também é alimentado. Eu quero conseguir um fruto. Vocês entendem o desejo de Paulo ir para ali? Veja, não é a autopromoção dele. Alguém pode dizer, mas rapaz, que pastor interesseiro esse Paulo. Ele quer vir para cá para sugar da gente. Alguém pecaminosamente vai dizer, ele quer vir para cá para extrair, ele quer vir para cá não para somar, mas para subtrair. Ele que tem que vir nutrir a gente, ele é o pastor. Desejo dele, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero me saciar entre vocês. A fé mútua é exigida para que genuinamente possamos ser igreja, o pastor e a igreja. Veja, queridos, versículo 14, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Gregos e sábios, uma categoria ele quis colocar aqui. Bárbaros e ignorantes, outra categoria. Veja, não importa como você se autonomeia, como você se auto-identifica, ou como você é identificado. Ele quer livrar alguém de se esquivar e dizer, não está falando sobre mim. Ele assume agora, eu sou devedor de vocês. Veja, ele coloca a responsabilidade sobre a igreja, mas agora ele diz, eu assumo que eu sou devedor. Quando eu for aí, eu quero edificar a igreja, eu quero compartilhar frutos com vocês. O sentimento dele é de dívida, para que a gente pudesse olhar ali e dizer, rapaz, reciprocamente, eu também sou devedor daquele pastor ali. Eu sou devedor daquele apóstolo. Irmãos, olha o sentimento que ele coloca, dívida. Sabe qual é o sentimento aqui? Enquanto eu não pagar, eu não durmo direito. Você já ficou devendo a alguém?
Você tem vergonha enquanto você não paga. Você não quer olhar para aquela pessoa enquanto você não paga. Você não tem paz. Se você é uma pessoa honesta, você não consegue nem dormir direito quando você está em dívida. Financeiramente ou não, quando você está em dívida, veja, você não tem paz. Quando nós sabemos que existe um escrito de dívida que existia contra nós, as nossas ofensas ao Senhor, e que foi cancelado, que foi apagado, foi destruído. O alívio que nos dá é dizer, eu não sou mais devedor. A graça do Senhor sobre minha vida. Então, queridos, ele vai dizer, eu sou devedor. E o versículo 15, então, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Irmãos, qual o interesse mesmo desse homem? Ele então revela. Veja, não tenham dúvidas do que eu estou falando com vocês. E para não ter dúvida do meu desejo, o que ele quer aqui com a gente? Ele disse isso e isso, e cada um vai querer interpretar de um jeito diferente. É o que acontece muitas vezes entre nós. A minha prontidão, diz ele, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para vocês. Veja, a partir do que é que ele fala de dons, de fruto, de dívida. O Evangelho. O que Paulo queria era declarar. Veja só, eu quero declarar a verdade de Cristo Jesus à vida de vocês. Eu sei como vocês estão sofrendo, como vocês estão sendo assediados. Eu quero falar que vocês não podem viver, vocês não podem fraquejar, vocês não podem acovardar. Ele quer pregar Cristo Jesus. Queridos, ele não quer simplesmente chegar em Roma e dizer, Feliz Natal, o menino nasceu. Quanta celebração por causa do menino que nasceu. Quanta celebração na ressurreição. Tudo de importância incrível, o nascimento e a morte do nosso Salvador. Mas quando o apóstolo Paulo fala, olha, pregar o Evangelho, ele quer pregar a cruz. Ele quer pregar sobre a morte, ainda que o Evangelho, ainda que o nascimento e a morte, todo o seu valor. Mas veja, a morte, ela trata do nosso pecado. O sacrifício de Cristo na cruz. Paulo vai dizer então aos Coríntios, também no começo, dizendo assim, olha, eu não tenho outra, eu decidi ser ignorante entre vocês. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, eu decidi, quando eu estou com vocês, eu não tenho outro assunto a não ser Cristo. Mas Cristo, o que nasceu na manjedoura, o que ressuscitou ao terceiro dia, ele diz Cristo e esse crucificado. Paulo tinha certeza, para que ele pudesse abrir os olhos daqueles irmãos, quanto à responsabilidade da igreja, ele precisava pregar Cristo. Ele tinha certeza que aquele eco da crucificação precisava estar sempre no coração dos homens daquela igreja, para que eles pudessem estar sensíveis. Veja, quando eu digo a crucificação, irmãos, é porque muitas vezes o nome de Cristo é tão proclamado nas pregações, e muitas vezes somente a crucificação, onde está o âmago ali do Evangelho, ele é escondido, ou ele é pintado, ou ele é camuflado. E eis o porquê a igreja então não responde às suas responsabilidades. Porque não há genuínas conversões, não há genuíno procedimento por modo digno de Cristo. Mas então, irmãos, ele quer falar sobre aquele Cristo que morreu na cruz do Calvário. Eu estou pronto a dizer para vocês, olha, sabe por que é que ele então, no Getsêmani, veja, poderes de morte se apoderaram de mim. Veja porque, irmãos, vocês devem viver em novidade de vida. Veja porque a gente pode encontrar isso em vocês. Veja porque eu estou falando da responsabilidade de vocês que devem ser mantida. Deus meu, por que me desamparastes?
Paulo precisava dizer, a Cristo ele foi desamparado para que vocês pudessem ter um refúgio, para que vocês pudessem ser acolhidos por Deus. Contudo, seja feita a tua vontade. Veja, se não tiver outra maneira, contudo, seja feita a tua vontade. Paulo já deixou claro aqui, é a vontade de Deus, eu tenho sido impedido. Paulo precisava dizer àquela igreja, porque é que Deus se agradou em moer o seu filho na cruz e fazê-lo enfermar. Veja, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo pela segunda vez, que nós vimos no Evangelho. E de repente o pai, que programa a morte do seu filho, tem prazer, Isaías 53:10, tem prazer em moer o filho e fazê-lo enfermar. Veja, aí sim, a partir dele, de Cristo Jesus, vida em nós, frutos, dons, a obediência com prazer. Veja, a lei do Senhor, ela não é penosa para nós. Aí sim eu poder olhar para a lei com amor, não porque ela me traz medo da condenação, mas eu olho para Cristo, eu consigo amar, eu consigo obedecer naturalmente, e eu consigo ser essa igreja de Roma. A certeza de poder encontrar uma igreja assim, irmãos. 3 coisas bem claras nós vimos aqui, pelo menos 3. Ele vai dizer, olha, eu desejo estar entre vocês, e aí sobre dons e sobre os frutos, reciprocamente ele vai dizer, a fé de vocês. Mas antes ele vai dizer, olha, em todo o mundo é proclamada a fé de vocês. O testemunho, irmãos, que essa igreja tinha fora. Qual tem sido a nossa imagem para o mundo aí fora? Quando se fala de cristianismo, quando se fala de fé reformada, ou fé genuína, o que tem sido dito das nossas vidas? Eu poderia dizer para vocês o que tem sido dito nas redes sociais, mas eu quero dizer, as pessoas que têm contato com vocês, as pessoas que têm contato com vocês dia a dia, elas têm sido abençoadas, têm sido impactadas pela vida de vocês? Em todo o mundo, aonde eu chego, se eu ouvir falar de Cristo, eu escuto falar da IPA. Como será que o mundo tem falado? Como que os pernambucanos têm falado acerca de vocês? Veja, não entenda a denominação, não entenda as siglas. Eu quero saber a sua vida sendo vivida. O que dizem de você no trabalho. Você é a Igreja Presbiteriana da Aliança no seu trabalho. O que tem sido dito de você? Além do testemunho externo, o apóstolo Paulo fala mutuamente, essa que eu falei agora. Ou seja, se eu for aí, eu vou provar de vocês, eu vou ser abençoado. Alguém que passa um tempo com vocês, ou então até mesmo vocês falem em seus corações agora. Vocês têm sido abençoados? Vocês têm sido edificados no convívio dos irmãos? Veja, Paulo vai falar, eu estou pronto para pregar, mas ele está falando sobre o convívio entre vocês. Como a igreja tem vivido os dons para que foram dados. Será que existem brigas, diferenças entre vocês? Fofocas, maledicências? Veja, você vivendo ou abrindo a sua boca, tem construído, tem edificado o quê? Eu quando falo sobre a nossa boca, né, porque a gente age tão pouco, mas a gente fala com muita facilidade. E muitas vezes eu não falo, mas eu empresto o meu ouvido. Muitas vezes eu empresto o meu ouvido, estou achando que não estou pecando, porque eu estou emprestando o meu ouvido para aquela pessoa dizer:
Irmãos, eu faço tão pouco e quando eu olho para esse texto eu me constranjo. Porque é responsabilidade minha. Deus está dizendo, veja, é responsabilidade sua. Todos os irmãos que convivem aqui devem ser edificados através dos dons que eu lhe dei. Eles devem se saciar com os frutos que devem naturalmente brotar da sua vida sendo vivida ou quando sai da sua boca. Mas veja, há um relativismo. Não, a maneira como eu estou procedendo aqui dentro da igreja, existe uma justificativa. Veja, estamos falando agora, Paulo está falando do testemunho interno, eu e você, da nossa responsabilidade. Irmãos, sempre tem uma justificativa. É difícil você chegar para um irmão, estou falando da minha igreja, tá? Ou dos lugares em que eu já passei e eu pude aconselhar, ou do que eu escuto na internet. Nunca não, mas eu estou usando uma hipérbole agora. Todo mundo está certo. Justificativas e mais justificativas. Só não vai colar diante do tribunal de Deus, do grande trono de Deus. Ali não vai colar, não vai funcionar. Você pode convencer tudo e todos ao seu redor. Então a justificativa de que eu estou fazendo assim ou não estou fazendo assim na igreja é por causa de A e B e de C. Ou eu falei isso, ou eu vou continuar falando, ou eu vou deixar de falar por causa das circunstâncias. Então Paulo fala, olha, primeira coisa da responsabilidade de vocês é o testemunho dentro e fora da igreja. É obrigação de vocês como crentes. Vocês não têm outra opção. Não é opcional para vocês que são crentes. E a terceira coisa é a prontidão. A prontidão. Veja, não é porque eu estou me programando para ser uma bênção na vida da igreja. Eu estou me programando para abrir a boca e falar somente aquilo que edifica. Eu estou esperando tais e tais circunstâncias, ou porque não me permitem. Veja, se de fato é Deus que está lhe impedindo alguma coisa, Ele diz mesmo assim, quanto está em mim, eu estou pronto. Eu estou pronto a pregar o Evangelho, a edificar a vida de vocês, a compartilhar fruto com vocês, a anunciar que a partir da cruz de Cristo nós podemos ser igreja e atender todas as nossas responsabilidades. Queridos, dentro dessas três obrigações, dessas três responsabilidades que deveríamos executar com alegria, acordar todos os dias e planejar isso dentro de nós. Cristo, o seu Santo Espírito, que foi outorgado, que habita em nós, todos somos capazes, nos faz voltar àquela ilustração do imperador perplexo ali. Não acreditar ouvir que o nome daquele jovem era o mesmo nome dele. Então, depois da terceira vez que ele pergunta ao jovem, e o jovem responde o seu nome. Como se ele pudesse ali entrar profundamente na alma daquele jovem. O imperador diz, ou você muda de nome, ou você muda a sua atitude. Ou você muda de nome, ou você muda a sua conduta. Ou nós assumimos, queridos, a nossa responsabilidade como igreja, como corpo do Senhor. Ou covardemente não ousemos abrir a nossa boca, porque é ousadia dizer, eu, cheio de justificativas, cheio de razões e direitos, sou um crente. Mudemos, queridos. Mudemos as nossas vidas para a honra e glória do Senhor, prontos para servi-lo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo.